Olá, bons ventos. E ao som do gênio do jazz, Miles Davis, a lenda, ouvimos Doo Wop. Doo Wop revolucionou muito a música quando foi tocada pela primeira vez. Miles Davis é um dos maiores trompetistas de toda a história do jazz, considerado um dos mais influentes músicos do século XX. Eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o podcast Reset Humano Montanha Escola, que visa valorizar o trek e o montanhismo brasileiro, e também os grupos de trekkings pelo Brasil, sempre com a participação de Marcela Montenegro. Considero este episódio número 59 histórico, com o seu tema Mídia Outdoor. Com quem? Com os melhores da América Latina. E para este histórico episódio, converso com dois dos melhores publishers da mídia outdoor no Brasil e América Latina, que cotidianamente nos trazem as melhores informações de aventura no Brasil e no mundo, acompanhando ascensões na América do Sul e ascensões no Everest, no Himalaia, como recentemente vimos, né? Com a ascensão de vários brasileiros como Gabriel Tarso e Areta. Com certeza você já deve ter visitado estes portais, o blog de escalada.com e o extremos.com.br, dois portais que nos acompanham há muito tempo e deve ter visitado com certeza antes de seguir por uma aventura em montanhas, não é? Tenho o prazer de ser amigo de ambos, de ter artigos como colunista em seus portais. Considero ambos, com suas informações, os portais mais influentes do nosso montanismo no Brasil. Cada um com suas características singulares, para mim, os melhores da América Latina. São eles, Elias Luiz, do portal Extremos, e Luciano Fernandes, do portal Blog de Escalada. E neste episódio, que considero histórico, também vamos ter um papo muito bacana, através do Momento Montanha Escola, que é apresentado pela Marcela Montenegro, e ela vai conversar com o Baruch, que é líder do grupo de trilhas Inclusão Radical, cuja missão é garantir aos portadores de alguma necessidade especial, PCD, o acesso às atividades outdoor, ou seja, inclusão total na natureza. Eu afirmo que portais, blogs de escaladas e extremos são veículos que coletam, investigam e analisam informações de qualidade para a produção e distribuição de fatos, ideias e pessoas que são notícias no mundo outdoor, que inspiram os aventureiros do nosso Brasil e América Latina em algum grau de interesse. E você que está em seu carro ou está treinando, correndo, pedalando, caminhando na montanha ou simplesmente tomando seu café da manhã ou almoçando, muito obrigado por me ouvirem. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade e impactar de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Aqui, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras, como a do Elias, como a do Baruch e a do Luciano. Que momento mágico aqui no Reset Humano ter vocês, Elias, Luiz e Luciano Fernandes. Sejam ambos bem-vindos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Fernandes
Eu acho sensacional ter um podcast que você pode falar sobre as transformações que vocês mesmos, que as próprias pessoas impõem às próprias vidas. Mudança de carreira, mudança de rumo, mudança de saúde, mudança de maneira que as pessoas veem o mundo e como elas querem que o mundo veja elas. Então eu acho isso muito importante. Ele é tão importante que um podcast desse ele vem a ajudar as pessoas literalmente levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu vi histórias inspiradoras para que ela também faça isso com a própria vida dela, seja ela fazendo um trekking, fazendo uma excursão, alimentando-se melhor, procurando um novo esporte, procurando uma nova carreira e assim por diante. Então o projeto Reset Humano, ele é esse empurrãozinho, como se todo mundo tivesse ali no penhasco da Antártida, né? Todo mundo de pinguim lá, tudo, e precisa do Reset Humano dar aquele empurrãozinho para a primeira pessoa aí mergulhar no oceano e conseguir mudar de vida, mudar de carreira e assim por diante, não ficar infeliz, preso dentro de casa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Fred, tudo bom? Obrigado pelo convite de participar aqui do podcast do Reset Humano. E é bom ver novos podcasts, né? Eu comecei lá atrás, isso em 2010, 11 anos atrás, quando a gente falava, vamos gravar um podcast, o pessoal falava, pode o quê? Ninguém sabia o que era podcast. Quando eu levava para alguma empresa buscando patrocínio, a empresa sempre patrocinava o Extremos em todas as plataformas, mas quando eu falava em podcast, e era a mesma pergunta sempre, pode o quê? Agora, hoje em dia, está um pouco mais disseminado, então, e é legal isso, vendo muito mais pessoas ouvindo, criando conteúdos novos, e é isso que todo segmento precisa, né? Então é legal ver isso, sucesso no empreendimento, e vamos em frente. Muito obrigado, Luciano e Elias. E vamos para as perguntas. E para começar, queria perguntar para ambos: por que blog de escalada? E por que extremos? Começando com você, Luciano, e depois você, Elias. Bem, por que blog de escalada? O blog de escalada ele nasceu uma iniciativa minha, que era ficar enviando artigos técnicos para eu ler posteriormente no meu emprego, aonde eu estava morando. Eu sempre tive na minha vida um objetivo de ficar estudando profundamente as coisas que eu gostava. Então, quando eu me interessei por quadrinhos, por exemplo, eu li tudo, procurava ler tudo, procurava saber como que era a biografia do desenhista, como que era a biografia do argumentista, quem que era o cara que estava fazendo a tradução e assim por diante. E discutia com as pessoas para saber o que aquelas pessoas encontravam ou pessoas acreditavam desse tipo de coisa. Aí, a partir disso, no esporte também procurava saber os mínimos detalhes da movimentação, do tempo, quem eram os principais ídolos e assim por diante. E assim nasceu a revista Blog de Escalada. Eu enviava os artigos para o meu e-mail pessoal, de onde eu trabalhava numa empresa grande, uma empresa corporativa, até que uma pessoa num almoço falou para mim: olha, por que você não cria um blog a respeito disso? Era uma época em que os blogs estavam começando a bombar. Era uma época que nem existia Jovem Nerd, o Omelete estava funcionando, tinha vários blogs no IG, que foi o principal portal de blogs e foi quem mais popularizou os blogs, porque qualquer pessoa podia chegar lá e criar o próprio blog, né? E a partir disso, a partir de vários artigos que eu publicava, que eu fazia,
E comecei a ter cada vez mais visitação, os números estavam crescendo. E era numa época em que não existia rede social como existe hoje, ou seja, a maneira de você compartilhar um artigo era você colocando um blog e você colocando a fonte de onde você tirava. E a partir disso o blog começou a crescer cada vez mais. Eu ver a visitação crescer, eu ver as pessoas comentarem comigo nas rodas sociais ou onde eu viajava e as pessoas perguntavam: você é o cara do blog de escalada? Sim, gosto muito do seu trabalho. Por que você não faz um site? Por que você não evolui e tudo? E aí eu fui evoluindo o site. À medida do tempo, eu conheci a minha então namorada, que hoje é a minha esposa, e eu precisei... E aí, em uma oportunidade, eu fui cobrir um evento que estava na Argentina para um periódico aqui do Brasil. E lá a minha esposa ficou responsável de tomar conta do site. E aí ela começou a ver que realmente o site tinha uma visitação. Tinha uma visitação relativamente boa. Naquela época era o terceiro ou segundo site mais visitado do Brasil em termos de conteúdo outdoor. Lembrando que ainda não existia rede social como existe hoje, e o ponto de referência em termos de informação eram as revistas impressas, né? E aí, quando eu voltei, a minha esposa sentou comigo e falou: olha, é o seguinte, esse site seu dá muito trabalho, mas ele dá muita visitação, dá pra gente conseguir fazer alguma coisa no futuro com ele. Então, vamos sentar, vamos planejar o que a gente quer para ele deixar de ser um blog pessoal seu. Você vai melhorar na sua escrita, porque eu tinha uma escrita muito coloquial, muito falando para dentro da minha própria bolha, né? E a partir disso eu comecei a planejar o conteúdo, a publicar tudo, e comecei a ver que as pessoas estavam gostando mais dessa parte mais profissional no site, em vez de ficar acompanhando essas revistas impressas aí, que na verdade era tudo baba-ovo das mesmas pessoas. Ficava somente fazendo reportagem da loirinha bonitinha que fazia isso, reportagem do carinha riquinho que foi numa excursão paga pela marca fulana, e os verdadeiros praticantes não tinham nem artigos técnicos, nem traduções relevantes, não tinha entrevista com pessoas que mereciam ser entrevistadas, e não somente uma pseudo-celebridade aqui do Brasil. E aí nasceu principalmente o propósito da revista Blog de Escalada, que é trazer conteúdo técnico de qualidade. A gente não foca, pelo menos há um bom tempo, a gente não foca somente em angariar público, a gente foca em ter o melhor conteúdo. E a partir disso a gente teve um crescimento muito grande na visitação. A gente publica, ou pelo menos publicava até antes da pandemia, em torno de 3 a 4 artigos por dia, entre os quais podem ser uma entrevista, um artigo técnico, uma dica, um novo nó, um novo material e assim por diante. Há notícias, claro, alguém morre, você noticia, alguém faz uma conquista importante, você noticia, apareceu um equipamento novo, você noticia, mas o foco principal do site e que faz sucesso são os artigos técnicos, que ensina como escolher uma barraca, como escolher uma bota, a história da mochila, a história da barraca e assim por diante. Com isso, o site hoje ele é o site de conteúdo outdoor com maior audiência na América Latina. E isso pode ser verificado com qualquer ferramenta que mede visitação. Até mesmo as revistas impressas, que nos últimos 10 anos perderam totalmente a relevância, também contribuiu para o crescimento da visitação do nosso site. Hoje, por exemplo, a gente tem por dia em torno de 5 a 6 mil visitantes únicos, ou seja, são 5 a 6 mil pessoas mesmo que entram, não são somente page views, e por mês a gente tem uma visitação média de 150, 160 mil visitantes por dia. É a maior visitação da América Latina e dá bastante orgulho, porque a gente apostou na qualidade do conteúdo e não ficar postando o horóscopo, a morte do fulaninho, como fazer pizza em cima de um vulcão ou coisas do gênero. A gente deixa essas fofoquinhas para a revista Caras, a revista Nova, a revista Cláudia, e no nosso site a gente foca bastante no conteúdo técnico.
Bom, o Extremos, né, que é minha empresa, né, é o portal de aventura e a editora também. Quando abri como empresa, já abri como um portal de notícias e como editora, né? Porque já desde o início eu tinha essa ideia, né? Eu queria que o Extremos fosse editora também. Eu já consegui enxergar lá na frente. E quando eu lancei o Extremos em 2007, lá se vão, 14 anos, eu já queria ter começado com podcast também, né? Porque eu trabalhava com o site do Luciano Pires, né? Ele era meu cliente, eu criava o site dele e atualizava. E ele começou com isso lá no início, talvez 2006, algo assim, 2005, 2006. Ele começou a gravar programas de rádio, depois parou no rádio e começou a criar podcast. E eu comecei a ter esse contato desde o início, desde lá de trás. Então, quando eu lancei o Extremos em 2007, eu falei assim, cara, eu quero colocar podcast no Extremos. Mas, aí passou 2 anos, 3 anos, aí em 2010 só que eu comecei com o podcast. E quando eu lancei o primeiro podcast, eu gravei com minha ex-esposa, e a gente gravou no microfoninho assim do iPhone, né, os dois conversando. Eu tinha criado um roteiro e cada um lendo, era tipo um ping-pong, né, de notícias, né, cada um lia uma parte da notícia, comentava. E depois que a gente gravou, eu falei, pô, ficou animal, que legal, né, deixa eu ir lá editar, né. E quando eu fui editar e escutar minha voz, eu falei, que isso, cara, minha voz é essa, não é possível. Eu achando que eu tinha a voz do William Bonner ali, nada. Uma taquara rachada, eu falei, que isso, cara. E aí depois eu gravei 2, né, a gente tinha gravado 2 em sequência, e aí eu meio que parei, né. Falei, não dá, né. E depois eu acabei comprando um microfone profissional, e depois eu comecei a me aceitar melhor, né? E encarar também que não era só eu que estava falando. Os podcasts do Extremos, né? Que é o que eu faço, é sempre uma entrevista, é sempre um bate-papo ao vivo, né? Esse é o calor humano que é legal, né? Esse bate-papo com o aventureiro que está lá na Patagônia, o aventureiro que está lá no Everest, né? Agora acabamos de finalizar a temporada do Everest agora, e conversando direto lá com eles. Já gravei podcast com o pessoal na Antártida, então de vários cantos do mundo, né, do Alasca. Então é legal isso, esse contato, sempre ao vivo, conversando, e eles passando a opinião deles, comentando suas aventuras. E é legal, às vezes eles estão em cafeterias, em padarias, lanchonetes, e tem aquele barulho de fundo, né? Não é aquele podcast de estúdio, né? Então é legal isso, e às vezes eles estão falando com a gente e a garçonete conversa com eles, sei lá, em russo, em espanhol, em inglês. Então é legal sentir, né? Pro ouvinte, eu acho que é interessante sentir que aquilo ali tá acontecendo, né? Tá ao vivo ali, né? Então não tá numa coisa fria, né? Fechada. Então, é uma das coisas que eu gosto. O Extremos, quando eu lancei em 2007, a ideia surgiu muito antes, né? A ideia da palavra extremos, né? A palavra extremos vem de uma expedição que eu estava querendo fazer, de volta ao mundo, né? E iria começar pela América do Sul, depois eu queria fazer outros países também. E eu comecei a pensar nessa expedição, isso era final de 1999, para início dos anos 2000, e eu queria um nome, né? Eu sempre fui, né? Sempre gostei um pouco de marketing, né? Eu nunca estudei isso, mas eu acho que está no sangue, né? E eu queria um nome forte, né? Que fosse interessante, que instigasse as pessoas e que fosse simples também ao mesmo tempo. E passou um ano, passou 2 anos e eu preciso de um nome. E eu estava assistindo um episódio da National Geographic, isso na TV a cabo. Aí eu vi que um fotógrafo lá estava fazendo um trabalho de umas fotos nos extremos do planeta. Isso ele falando em inglês, né? E aí eu falei, cara... Aí na hora que ele falou extreme, eu falei, cara, extremos, só isso tá bom, né? Deixa o resto pro público pensar, né? Steve Jobs que sempre falava isso, né? Não precisa contar a história inteira, né? Você não precisa contar todos os seus segredos, né? Deixa uma pontinha ali que o resto da imaginação das pessoas elas vão criar por si só, né?
Mas extremos é isso, né? Não é atividade mais extrema, não é escalar o Everest, não é só isso, né? O extremo significa de um ponto ao outro, né? Não é só aquele extremo, né? Então é o extremos, né? Então tudo que acontece de um ponto a outro é relacionado e que esteja relacionado ao mundo da aventura vai enquadrar dentro do site, né? Lógico, tem aquelas pessoas que fazem atividades extremas, também vai fazer parte disso, né? E o que eu sempre falo não é só quem faz atividade mais de risco, né? Qualquer coisa que você fizer que tiver em contato com a natureza, não importa de que forma que você faça, isso é relevante, né? Não importa se você vai fazer uma viagem de bicicleta, não importa se você vai de motorhome, ou se você vai de navio, então, ou se você vai a pé, né? Então, o que importa é você estar em contato com a natureza, né? Quanto mais pessoas estiverem em contato com a natureza, melhor para todo mundo e para o planeta, né? Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem consciência do todo. Qual é o papel da comunicação outdoor? O papel da comunicação no universo outdoor, principalmente, é eliminar as pessoas que ficam espalhando boatos, espalhando lendas, espalhando mitos, e que isso acabe tolhendo a oportunidade ou mesmo a capacidade de alguém realizar alguma coisa. Ou aquelas pessoas que gostam de perpetuar algumas mentiras e elas ficam perpetuando com o tempo, né? E isso é simplesmente péssimo. Então, o papel da comunicação outdoor é fazer com que as pessoas, tanto iniciantes como avançadas, como intermediárias, elas saibam aquilo que elas estão fazendo e elas sejam bem informadas, que elas acreditem em fatos científicos. É você fazer com que as mentiras sejam sufocadas e as verdades sejam perpetradas. Esse é o verdadeiro papel da comunicação outdoor. Elias, agora é com você, meu amigo. Bom, o papel da comunicação outdoor ele é primordial, né? Em qualquer segmento, né? Não só outdoor. E hoje em dia, né, nos tempos que vivemos, que o meio de comunicação é o pior, né? Ou talvez agora que a gente enxerga como é ruim, né? Como é tendencioso, né? E é difícil isso, né? Você viver nesse momento, né? Como você vai sobressair? Como você vai se manter a sua ética, né? Então, e você vê várias coisas, pessoas tentando deturpar, mudar a verdade, colocar ponto de vista que é só dele, né? Ou talvez do grupo que ele pertença. Mas a comunicação é muito mais do que isso, né? Você tem que estar muito atento e ser muito fiel aos seus princípios, né? Então, eu acho que é primordial, tem que ter mais ainda do que tem hoje em dia. Mas o que vai faltar, ou que vai peneirar tudo, são os princípios, né? Eu acho que hoje em dia, qualquer conversa, meia hora, 5 minutos, né? 10 minutos você conversa com uma pessoa, você já tem uma noção do que está saindo dali. E acho que qualquer conteúdo também, qualquer site que você entra, você já, em questão de minutos, você já sabe se ali é tendencioso ou não. Então, o extremo sempre se portou de uma maneira a ser o máximo transparente, né? E não ficar promovendo grupinhos. A gente aqui trabalha com pessoas, né? Não importa de onde que você é, não importa o que você fez, se você escalou o Everest ou se você subiu o Pico das Agulhas Negras, né? Então a gente aqui dá atenção à pessoa, não ao nicho que ela pertence. Então é isso. E agora vou perguntar para ambos, primeiro para o Luciano e depois para o Elias, e assim sucessivamente. E para começar, te pergunto, Luciano, atualmente as redes sociais divulgam de tudo, de bom e de ruim. Qual é a qualidade da informação outdoor nas redes sociais?
A qualidade de informação outdoor nas redes sociais, ela é paupérrima, ela é geralmente muito genérica, ela é geralmente voltada para conseguir like, para conseguir desinformar, para conseguir, na verdade, ganhar muito mais atenção em aplausinho ou kkk ou alguma coisa assim, do que realmente informar, né? O que existe na rede social hoje é mais uma atitude desesperada de chamar atenção. Se alguém quiser se informar mesmo, a pessoa deve ir a um site, deve ler algum livro, deve procurar fontes fidedignas. Rede social é simplesmente uma versão pasteurizada, superficial de alguma coisa de alguém que quer somente ganhar o like, mas na verdade não quer informar. Eu sempre falo que nosso montanismo é verde devido às nossas montanhas, como por exemplo a Serra da Mantiqueira, que chamam de Cordilheira Verde, e também porque nós não temos neve. Elias, te pergunto, nosso montanismo é verde mesmo? O que você acha de nossas montanhas? Bom, aqui no Brasil o que a gente tem de melhor, né, são as montanhas e o nosso clima, né? Acho que o melhor de tudo é o clima, né? E as montanhas vêm junto. Porque a gente que viaja bastante e vai para esses países mais austrais, mais pro Circo Polar, então nem precisa ser tanto assim, né? Você vai para o Canadá, para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você pega os invernos terríveis lá e quando você chega aqui no Brasil você passa o ano inteiro de camiseta, né? Então, aí chega no inverno, você só põe aquele agasalhinho, aquele fleece e tá de bom tamanho. Então eu acho que o que a gente tem de muito bom aqui é o clima e a nossa natureza, né? As nossas montanhas. E tem até um fato curioso, né? Que o pessoal questiona se realmente o Brasil tem montanhas, porque qual a definição de montanha, e o Brasil não estaria dentro. E já foi explicado que sim, estaria. E acho que estavam os franceses, italianos aqui, cruzando a Serra Fina. E aí um dos brasileiros falaram assim: o pessoal diz que a gente não tem montanha aqui, né? O que vocês acham? Aí um deles pegou e respondeu assim: olha, se isso daqui é montanha ou não, olha, eu não sei, mas é bem parecido. E eles estavam aqui no calor de 30 e poucos graus, tentando fazer a travessia da Serra Fina, que você sabe que não é nada fácil, né? E no maior calor, então, fica mais difícil ainda. Aí você traz o europeu aqui, acostumado mais com clima frio, aí que eles vão sentir. Então, aquilo ali era muito mais que uma montanha, né? Então, isso que é legal. Então, a gente tem muito verde, tem muita área aqui pra gente fazer atividades outdoor. O que eu sempre peço para as pessoas, eu até criei um projeto dentro do Extremos sobre isso, tenta visitar algo onde você nunca foi e que esteja num raio de distância de 100 km da sua casa, né? Volto com você, Luciano. Por que temos menos mulheres no montanismo e sempre tratamos como inédito quando temos uma mulher em algum cume? A gente não tem mulheres no montanhismo, não é só no Brasil, no mundo inteiro, no montanhismo, na escalada, na corrida, no futebol, em qualquer outro esporte, porque culturalmente as mulheres até mais ou menos há uns 20, 30 anos atrás, elas não eram criadas e não eram aceitas culturalmente como praticantes de alguma atividade esportiva. Assim, elas culturalmente, grande parte delas acabaram não se interessando por esporte, porque esporte é uma coisa de menino. Não porque ela é criada como coisa de menino ou menina. Como se fosse uma coisa, não, isso é coisa do meu irmão, isso é coisa de menino. Não se interessava porque elas não foram motivadas ou não foram desafiadas a fazer uma atividade esportiva. E acho também que quando quem queria fazer uma atividade esportiva viu que sentia dificuldade fisicamente, que não era muito potente, demandava muito aprendizado, e algumas elas acabavam sendo mimadas também pela sociedade, que não, deixa, isso daí é coisa de menino, né? Culturalmente ela é incentivada a não gostar de esporte. Da mesma maneira que o gordinho também tenta fazer, e aí fala, não,
Isso é coisa para quem é magrinho. Você é gordinho, você tem que ficar aqui estudando. Ou seja, é uma questão cultural. E a gente sempre trata como algo inédito quando a gente tem uma mulher em algum cume, porque até o momento são poucas mulheres escalando. É algo inédito, é algo legal da gente ver as mulheres conquistando um espaço que estava aí vago o tempo todo e elas mesmas pareciam resistentes a querer conquistá-los. Ou tinha tanta coisa a conquistar também que a montanha foi largada para depois. Olha, primeiro eu quero ganhar meu primeiro milhão, eu quero comprar o meu carro, eu quero ser independente, quero ser executiva, depois eu vou subir montanha. Vamos dizer assim que foi mais ou menos isso. E agora as mulheres estão subindo ao cume e é importante, não é ficar fazendo muita festa porque uma mulher subiu ao cume, né? De ficar, a segunda brasileira mais jovem, a sei lá o que. Não. A gente tem que fazer festa de que cada vez mais mulheres estão escalando, independente de chegar ao cume ou não. A gente já tem bastante dados de mulheres no cume, então a gente precisa começar a classificar a importância das mulheres chegarem ao cume de acordo com a meritocracia. Ou seja, a fulaninha de tal chegou no cume fulano de tal, que ótimo. O cume é difícil. Ela foi no estilo alpino, ela precisou de Sherpa ficar carregando ou lambendo o olho dela, porque senão ela não conseguia chegar no cume. Ela foi por excursão ou por conta própria? Tudo isso eu acho que também tem que ser levado em consideração, porque não é só a mulher chegar no cume, porque do mesmo jeito que o homem se esforça a chegar no cume, a mulher também deve se esforçar a chegar no cume. Para o mundo outdoor, o montanismo e a vida natural crescerem, precisamos de uma ampla cobertura e uma ampla multiplicação. Nós temos poucos praticantes que consomem informação outdoor, na sua visão? Qual a qualidade da informação repassada? Sim, eu concordo que a gente precisa ter uma ampla cobertura e uma ampla multiplicação. Afinal, se você realizou alguma coisa e aquilo ganha relevância, é quando sai na mídia. Não quando sai na mídia social e a sua bolha social enche você de like. Não, é quando sai na mídia. E há 10 anos atrás a gente tinha, sim, poucas pessoas que consumiam informação outdoor. A gente vê isso na visitação do site. Hoje, com o smartphone, com o 4G e em breve o 5G, esse consumo de informação vai ser mais corriqueiro. Hoje, por exemplo, eu sei que existem pessoas lendo as notícias da revista Blog de Escalada, até do próprio Nepal, porque a gente vê isso na visitação. A gente não consegue ver aonde que tá lá no Nepal, mas a gente sabe que tem gente lendo do Nepal, dos Estados Unidos e assim por diante. Ou seja, as pessoas consomem informação hoje em dia. E principalmente quando a informação é de qualidade. Quando a informação é generalista, igual tem umas revistas online aí, que simplesmente copia e cola press release. Isso realmente não é informação e isso se reflete na visitação do próprio site e ninguém lê, né? A qualidade da informação repassada, muitas vezes, ela precisa ser conferida. As revistas que perpetuaram aí desde o início dos anos 2000 e estão aí meio que perto de fechar esse ano, tudo, eram revistas que serviam mais como assessoria de imprensa de determinados atletas ou determinadas agências e agenciadoras de atletas. O que precisa hoje para um veículo como a revista Blog de Escalada, eu fico pegando no pé de todo mundo que trabalha aqui, é ir atrás da história, questionar cada frase, cada feito, cada dado o tempo todo. E saber que ninguém é formidável o tempo todo, ninguém é perfeito o tempo todo, ninguém é suscetível, aliás, todo mundo é suscetível a falhas e assim por diante. Então a qualidade da informação repassada muitas vezes ela é escassa e a gente precisa muitas vezes investigar aquilo para a gente não anunciar um cume de uma pessoa que foi arrastado, anunciar uma cadena de um escalador que na verdade ele não encadenou e assim por diante. A morte de uma pessoa
que na verdade não é essa pessoa, é outra pessoa. Então a qualidade da informação ainda é muito ruim, principalmente quando as pessoas querem esconder as coisas, querem ou pasteurizar, ou engrandecer, ou querem conter as coisas. Então tudo isso demanda um pouco mais de tempo para a gente publicar do que você sair publicando na primeira coisa que você lê. A gente recebe a notícia dentro dos veículos e das mídias que a gente monitora, a gente vai atrás, mas, sem dúvida nenhuma, a qualidade da informação que é passada pra gente, ela é passada como se fosse um press release. Ou seja, um release só para imprensa, cheio de adjetivo, cheio de efeito, mas poucos detalhes e poucas coisas críveis no meio do texto. Então a gente precisa receber esse texto que cada vez mais tem menos informação e mais adjetivo, e saber se aquilo realmente é verdade ou não e fazer um texto lúcido, uma informação lúcida ou um vídeo lúcido para que as pessoas não sejam enganadas. Elias, o que você pode me falar sobre o crescimento da atividade outdoor e também sobre a falta de diversidade de roteiros novos no Brasil? Tenho a sensação que as pessoas parecem que estão sempre nas mesmas trilhas. O que você pode me falar disso? Sobre o crescimento, né, das atividades outdoor, acho que a gente já está com um bom crescimento no Brasil, né? O problema é que as pessoas querem ir sempre para o mesmo lugar, né? Então, Agulhas Negras, você vai lá no final de semana, está lotado, Pico dos Marins, Pico da Bandeira, né? O que for. Então, sempre os roteiros mais famosos, você vai nos finais de semana, estão sempre lotados. Eu faço tempo que eu não faço trekkings muito longos no Brasil, mas na época que eu já fazia, já encontrava bastante pessoas, né? Então é isso, o que precisa é diversificar, né? Encontrar novos roteiros, levar as pessoas, os guias, né? Principalmente os guias, levar as pessoas a conhecer outros lugares, né? Marins é maravilhoso, mas nós temos aqui no Brasil muitas regiões, né, para ser explorada. E além de você ajudar, como eu disse antes, a comunidade local. Então, é isso que a gente precisa, acho que hoje em dia, né? O crescimento é ele diversificar os roteiros. Elias, qual é a força, o poder da mídia outdoor no mercado de aventura e no montanismo, etc.? O poder da mídia é enorme, né? No segmento outdoor, mas eu, conversando com outras pessoas que têm sites de aventura também, concorrentes, né, do Extremos, né, que o concorrente só no nome, mas a gente se conhece, a gente troca informações, eu divulgo o livro deles quando eles lançam livros, e a gente tava comentando, a gente podia escrever alguma coisa assim, de fomentar, né, o segmento, mas aí veio o Instagram, ele fez esse trabalho, não da melhor maneira, mas o Instagram acabou, acho que sendo um dos maiores motivadores para as pessoas irem para a natureza, tirar uma fotinho bonita para aparecer, né? Então, eu disse que não é da melhor maneira porque não tem aquela instrução, né? Como se deve fazer, como se deve se portar, né? Mas foi isso que o Instagram fez, né? Ele chegou varrendo tudo e todo mundo quer ir para a natureza, mas sempre em busca de uma fotinho bonita. O nosso mercado outdoor é representativo no cenário brasileiro, na sua visão? É representativo no cenário sul-americano e mundial? Hein, Luciano? Não, na minha opinião, não. A prática de montanhismo aqui no Brasil, ela é muito elitizada ainda. Ela é muito elitizada. Ela é um esporte de riquinho, ela é muito elitizada. Então, a representatividade aqui do Brasil ainda é péssima. E na América Latina não poderia deixar de ser diferente. Se você observar a população indígena ou a população nativa da Bolívia também, você não vê muitos praticando. Eles trabalham de guias, mas eles não estão ali praticando por esporte. Idem para a Argentina, idem para o Chile. Elias, queria compartilhar uma pergunta contigo que sempre me fazem.
Se nós aqui no Brasil nós temos cultura de montanha e se nós temos cultura outdoor, o que você acha? Se nós temos cultura outdoor e de montanha, nós temos a nossa, né? Que é muito diferente do que o americano tem, do que o europeu tem, né? É muito diferente, né? Nós somos um país de clima quente, então, e nós temos belas praias, então é diferente, a gente não pode comparar com o europeu, né? Tem até um fato interessante, isso eu falo em um dos meus livros, acho que é no Tour do Mont Blanc, né? E lá no Tour do Mont Blanc, né, caiu a ficha, o que acontece? Quando eu comecei a fazer minhas viagens para fora do Brasil, eu comecei a ver que tinha muitos senhores, né? Falei, nossa, cara, que fantástico, né? Eu não vejo isso no Brasil, né? Quando eu vejo, é muito pouco, né? Pessoas de 65, 75 anos, de 65 a 70, 75 anos, homens, mulheres, né? Falei, cara, eu não vejo isso no Brasil, né? Do jeito que eu vejo aqui fora. Era muito comum, né? Eu fiz a viagem para a Patagônia, pelo Chile, né? As duas Patagônias, no Chile e na Argentina. E depois eu fiz a caminhada no Everest, até o acampamento base, fui pro Tibete também. E também encontrando lá, eu camelando lá, eu cansando, arrastando para chegar no acampamento base do Everest. E senhores lá, muito mais bem dispostos, talvez até que eu, e caminhando e fazendo suas trilhas, né? Depois, quando eu fui pro Tour do Mont Blanc, que é uma caminhada de 170 quilômetros em volta do maciço do Mont Blanc, né? Que você começa na França, depois você vai para Itália, depois Suíça, depois volta para a França. E ali eu encontrei também dois senhores, né, caminhando. Eu parei para fotografar, eles estavam atravessando uma língua de gelo, assim. Eu fotografei os dois, ficou uma foto bonita, tá até no livro. E aí, quando eles chegaram perto de mim, eu falei, parabéns, né, que legal. E quantos anos o senhor tem, né? Aí ele falou 69, né? O de trás pegou, levantou a cabeça assim por trás e falou, eu tenho 72. Falei, cara, que fantástico, cara. Eu achei fabuloso isso, né? Porque eu me vejo, né? Talvez eu desejo ser assim, né? Quando eu chegar na cidade. E eles passaram por mim, conversaram um pouco, depois eles continuaram. Eu falei, eu vi mais uma pessoa se aproximando. Eu falei, vou tirar foto dessa pessoa também, e depois eu alcanço os senhores, né? E beleza, a pessoa passou, eu fotografei, depois eu me arrumei e falei, agora deixa eu continuar subindo, né? Que a gente tava chegando num passo, né? Coque do Borrome. E depois eu cheguei lá em cima e já não encontrei mais o senhor, nunca mais encontrei o senhor. Que eles estavam caminhando muito bem, né? E eu caminhando, falei, cara, como pode isso? Por que no Brasil não tem isso? Aí quando eu tava ainda fazendo o Tour do Mont Blanc, eu tava no trecho na Suíça e tava subindo a trilha, né? Subindo a montanha. E aí no sentido contrário, desceu assim umas 7, 8, 9 crianças, né? Passaram por mim na idade assim de talvez 8 a 10, 11 anos. Eu olhei aquilo e falei, cara, que fabuloso. E sem guia nenhum, né? Na verdade, era comum encontrar as crianças nas montanhas e o guia ou os pais sempre ficavam para trás, né? Eles acelerados, né? E com toda a energia. E aí depois lá mais para trás eu vi os guias, né? Aí ali caiu minha ficha, né? Eu falei, cara, é isso, né? É por isso que aqueles senhores que eu encontrei, aqueles tiozinhos, né? De 70 e poucos anos, estão caminhando, né? Ele não esperou se aposentar, falar, agora eu vou me aposentar e vou fazer alguma coisa da minha vida, né? Não, eles a vida inteira tiveram essa educação outdoor, né? Essa educação ao ar livre, né? Com a natureza. Então, ali com 8, 6 ou até menos, eles já estavam fazendo isso, né? Então, quando eu encontrava os senhores, eles estavam fazendo nada mais, nada menos do que eles já fizeram a vida inteira, né? Que é caminhar na natureza, né? Então, foi legal isso. E talvez fosse uma resposta muito fácil de eu ter quando eu tive essa indagação, né? Por que aqueles senhores estavam caminhando nas trilhas e no Brasil não? Mas precisou acontecer ao vivo ali, né? Eu caminhando, as crianças descendo e a ficha cair. Eu achei isso fabuloso. Como é realizar uma cobertura online no Himalaia e na América do Sul ou pelo mundo? As coberturas online no Extremos, né, nasceu antes do Extremos, né? Eu tenho um amigo que tive, né, um amigo, o Vitor Negretti, e tenho um amigo, o Rodrigo Raineri,
que eles iam escalar o Everest. E eu já conhecia eles são daqui da cidade, né, de Campinas. E quando eles iam fazer alguma coisa, eu sempre estava presente, quando tinha palestras, apresentação deles na Adventure Sports Fair. E depois eu ofereci para eles, falei, vocês estão querendo ir para o Everest, vocês não têm site? Se vocês quiserem, eu faço o site de vocês sem cobrar nada, né? Eu me propus, né, que eu queria, de alguma forma, apoiar o projeto deles, né? E eu sabia que com um site interessante poderia atrair patrocinadores. Eu acabei, o Rodrigo já estava desenvolvendo e eu acabei desenvolvendo o site do Vitor Negretti, né? Ele foi na minha chácara e eu criei o site dele, ele gostou. Depois passou um tempo, eu passei as dicas para ele como que atualizava. Passou acho que uns 4, 5 meses, ou um pouco mais. Ele mesmo já começou e baixou o Dreamweaver na época e começou a aprender, e tinha até coisa depois ele começou a me ensinar. Ele se fizer isso fica mais fácil, né? Então, e depois eles foram escalar o Everest, e em 2004 foi a primeira vez, eles chegaram no cume, mas o projeto deles era de tentar escalar o Everest sem oxigênio, né? Coisa que nenhum brasileiro tinha feito ainda. E a primeira vez, na verdade, que eles escalaram foi em 2005, né? E depois eles voltaram em 2006 para tentar novamente. Em 2005 apenas o Vitor Negretti chegou no cume, o Rodrigo Raineri não. E depois em 2006 eles tentaram voltar para escalar sem auxílio de oxigênio suplementar. E o Vitor Negretti acabou fazendo ataque ao cume sozinho, sem ajuda de guia, sem ajuda de nada, sem oxigênio suplementar. Chegou lá, chegou bem, gravou um vídeo lá em cima, só que aí na descida ele começou a passar mal e acabou morrendo no acampamento 4 lá da face norte do Everest, né? E foi um momento muito triste. E desde 2005, quando eles partiram, né, eu tinha um site na época que chamava Portal do Trekking, e aí dentro do meu site eu acabei fazendo a cobertura do ataque ao cume, né? Quando eles estavam indo pro cume, eu falei, cara, um monte de coisa acontecendo, tinha gente casando no Everest, estava acontecendo de tudo, tinha acontecido mortes também, e o pessoal escalando. Eu falei, cara, que animal isso, né? E eu comecei a narrar o que estava acontecendo nessa escalada. Isso eu já fazia, porque o portal do trekking era o portal de trekking, era o trekking de regularidade, né? Que eu fazia parte de uma agência, né? Que promovia, que montava as provas. E o portal do trekking era isso, né? De trekking de regularidade, ou também conhecido como Endurapé. E lá no Endurapé eu narrava também as provas, né? Quando acontecia, eu fazia um online também. Então, quando eu fiz isso do Everest, nada mais foi do que uma continuidade que eu já fazia. Só que ali eu estava narrando só sobre o Everest. Tanto é que eu fui o primeiro site a dar a notícia de cume do Vitor Negretti em 2005. E depois também, infelizmente, também foi o primeiro a dar a notícia da morte do Vitor Negretti em 2006, né? E assim foi, né? Aí toda a temporada do Everest eu fazia uma cobertura online, né? Que eu achava o máximo isso, né? Os caras escalando lá e eu poder narrar aqui para as pessoas, né? E isso foi ganhando corpo, né? Hoje já faz 16 anos que eu faço cobertura online do Everest, né? Então muita coisa mudou, a informação hoje em dia chega mais rápido. Antes era noticiado aqui no Brasil depois de 10 horas, 12 horas, o cume, que era quando acontecia, o brasileiro chegava no cume lá no Everest. Aqui no Brasil eles sempre chegavam por volta da meia-noite. Aqui no Brasil a notícia só era dada lá pelas 10 horas da manhã, né? Então quem estava esperando uma notícia passava um sufoco, né? Não sabia se eles tinham conseguido ou não. E o cume já tinha acontecido faz tempo, né? Várias horas. Hoje em dia eu dou cume no Everest em questão de 3 minutos, 5 minutos depois que eles chegam no cume. Acho que nessa temporada nem demorou isso, acho que foi nem 1 minuto depois que eles chegaram no cume, eu já dei o cume deles, né? Então hoje a gente tem um rastreamento, a gente tem rastreamento com Spot, né, via satélite, que é fenomenal, mas eu não me baseio só no Spot, eu sempre tenho uma pessoa, né, um informante, né, ou vários informantes lá no acampamento base,
que através de rádio eles se comunicam com o pessoal que chegou no cume e daí confirma, né? Então, com o tempo, né, foi ganhando formas, agilidade, tudo, e a forma como é feita a cobertura online, né, do Everest, que tem um mapa, né, que tem a foto ali, e eu desenhei todas as trilhas possíveis que o pessoal faz, desde o trek, né, o acampamento base do Everest, e as vias para escalar o Everest. Então, pro internauta leigo é fácil de entender, é muito fácil, né? Você vê as montanhas e você vê a foto de cada alpinista se movendo na montanha, né? Que eu vou alterando as fotos cada vez que eles mudam de acampamento. Então isso ficou muito fácil é fácil de compreender. E é o que as pessoas mais me mandam e-mail, mensagem, é isso, né? Porque às vezes os alpinistas disponibilizam o link do spot, né? Que as pessoas podem acessar ali e ver o andamento. Mas é difícil do leigo entender ali naquele mapa a posição que eles estão. Então, quando elas entram no Extremos, na cobertura online, e vê ali o mapa do Everest, a foto do Everest e a posição onde eles estão, as pessoas vibram, né? Aí você cria uma narrativa, né? Storytelling, né? Tão falado hoje em dia, né? Mas nada mais é do que contar uma história. Isso, a cobertura online passa quase 2 meses, então você acaba narrando, né? Toda a expedição e depois culmina com o ataque ao cume, né? Que é a cereja do bolo, que você passa em torno de 12 horas narrando a posição deles escalando a montanha. Luciano, por que a mídia outdoor e de montanha ocupa um espaço tão pequeno em todos os canais de informação convencional? Você concorda com essa afirmação? E quando falamos de informação, mídia convencional, me refiro a TVs, portais, informação, rádio, etc. Olha, o motivo da mídia outdoor ocupar um espaço tão pequeno em todos os canais de mídia de massa é um só. Praticamente nenhum jornalista mesmo pratica esporte. Nenhum. Se você observar, dentro do jornalismo esportivo, são pouquíssimos os jornalistas que se dedicam a esportes que não sejam futebol. São pouquíssimos. E dentre desses, o que ainda praticam esporte, nem que seja corrida no parque, são pouquíssimos mais ainda. Isso vai continuar acontecendo. Hoje, por exemplo, uma pessoa está escalando um boulder, cai de um boulder, torce um pé e tem que ser resgatado de algum lugar, o jornalista vai lá e chama esse escalador de boulder de alpinista. Por quê? Porque eles são programados desde a faculdade a repetirem e perpetuarem o status quo o tempo todo. E isso é ruim, porque a escalada, por exemplo, ela é um esporte olímpico agora, e até mesmo o portal que divulgou logo depois que a revista Blog de Escalada que a escalada era esporte olímpico, isso divulgou como alpinismo agora é esporte olímpico. Depois que eles arrumaram, porque viu o tamanho da burrada que eles escreveram. Como levar informação para a América Latina em espanhol ou inglês através das lives do blog de escalada? Olha, a questão das lives que eu faço tanto em espanhol quanto em inglês é conscientizar as pessoas da importância que tem delas aprenderem um outro idioma, porque quando eu fiz o caminho de Santiago, eu senti um pouco de dificuldade porque, embora muito parecido com o português, o espanhol é bastante, assim, tem bastante palavras que te colocam em situação constrangedora, né? Você sabe o que é, mas não consegue se comunicar, é muito frustrante isso. E dos lugares que eu mais gosto de ir é a Patagônia. E lá é o interior do interior. Então você tem que saber falar espanhol, pelo menos com os habitantes locais, e entender o que está acontecendo. E você, sabendo falar espanhol, você consegue conversar com mais pessoas e consegue entender a realidade dessas outras pessoas. Que realidade? Do que vivem, o que comem, por que vivem daquele jeito, por que comem aquilo que eles estão comendo e coisas do gênero. E acho isso muito importante.
Acredito que durante muito tempo, por algum motivo que eu acho que nem cabe aqui nesse podcast, o Brasil ficou muito isolado dos outros países. Ficou como se fosse uma ilha. O Brasil noticia muito mais notícias do que acontece na França, do que acontece na Inglaterra, do que acontece em Nova York, do que notícias daquilo que acontece aqui na América do Sul ou na América Latina. A gente só fica sabendo quando tem uma tragédia, ou um golpe de Estado, alguma coisa assim. E tem muitos artistas também que acabam ficando desconhecidos daquilo que a gente conhece aqui da América do Sul, o que é um pecado muito grande, porque os próprios habitantes da América do Sul noticiam a cultura brasileira de novelas, de música, e a gente não tem o mesmo hábito de abraçar a cultura hispanohablante. E uma das minhas ideias era conseguir trazer pessoas interessantes, vozes interessantes, que falam em espanhol, para trazer um pouquinho de conhecimento aqui para o Brasil, para as pessoas entenderem que não é somente esse mundinho, essa bolhazinha que a gente criou nos últimos 50, 60 anos, que existe no mundo. Existem outros profissionais, outros praticantes de trekking, outros montanhistas que são interessantes de você conhecer e tem ideias importantes para aportar dentro daquilo que a gente quer saber sobre trekking, sobre montanhismo e até mesmo sobre a vida. Eu tive a felicidade de entrevistar um dos técnicos de escalada que é mundialmente respeitado. As pessoas na Europa, que é um grande centro de escalada, vão consultar com ele, porque ele é uma referência científica dentro de treinamento de escalada. Foi a pessoa designada pelo COI a organizar a escalada nos Jogos Olímpicos da Juventude, que foi quando a escalada estreou nos Jogos Olímpicos, que foi nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires. E a vontade minha é trazer cada vez mais pessoas. Por quê? Porque a gente trazendo essas lives, a gente consegue posteriormente colocar a legenda e faz as pessoas pensarem fora da caixinha. Acho que aqui no Brasil, durante muito tempo, as pessoas ficaram puxando o saco ou admirando as mesmas pessoas todo o tempo. Essas pessoas acreditavam que eram fenomenais e acabaram se descolando da realidade, e a gente não foi procurar outros conceitos, outras linhas de pensamento ou outra literatura. Um dos objetivos da live é esse: fazer as pessoas começarem a acostumar a escutar espanhol nos ouvidos dela, começar a escutar inglês de outras pessoas, que não seja aquele inglês bonitinho de série ou de filme, de outras pessoas, para que comece a entender que o mundo é muito maior do que somente as mesmas pessoas que ficavam sendo valorizadas sempre. Eu, pessoalmente, tenho um sonho e tenho o desejo de poder fazer com que as pessoas abracem mais a América do Sul, comece a fazer planos de querer fazer montanhismo aqui na América do Sul e não querer fazer os clichês de sempre. Um exemplo prático que eu dou é que as pessoas parecem que estão presas ainda nos anos 60 e ficam querendo fazer os mesmos clichês dos anos 60. A gente tem uma estrada magnífica, que é a estrada lá da Argentina, ou a costaneira do Chile, que também sai de Santiago e vai até a Patagônia. São duas estradas lindíssimas de você percorrer, e as pessoas, principalmente a mídia grande, fica insistindo em ir na Rota 66 nos Estados Unidos, que é uma estrada que praticamente nem existe mais. Existem trechos que, por causa do marketing americano, as pessoas querem ir lá e querem reviver os anos 50. A gente está muito mais perto dos anos 2050 do que 1950. E as pessoas ainda querem ficar revivendo a Rota 66 por causa do livro do Kerouac. E não dá valor na Ruta 40 na Argentina ou na costaneira no Chile. Isso é um exemplo, mas tem vários exemplos. Gente que quer fazer caminhada nos Alpes, sendo que existe uma travessia
Travessia de los Parques de la Patagônia lá no Chile, que foi recentemente inaugurada, e poucas pessoas vão. E isso é um defeito cultural do brasileiro, de achar que na América do Sul só existe o Brasil, os outros países não existem, e legal é você ir para fora, e quando se fala ir para fora, ou Europa ou Estados Unidos. A gente precisa começar a entender que todos nós somos irmãos. Aqui na América do Sul, todos nós somos irmãos. Temos os mesmos problemas sociais, de riqueza, de fome, de pobreza, de elite que não se enxerga parte da sociedade. Então, a gente só vai conseguir quebrar isso entendendo e vendo as outras pessoas da América do Sul, sabendo, conhecendo, conversando, comendo, bebendo as coisas que fazem parte da cultura da América do Sul. Com isso, é fazendo live com as pessoas que são hispanohablantes. A gente precisa entender que o Brasil faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e Chile, que não faz. E mesmo assim, a gente ainda acredita que eles estão muito mais longe do Brasil do que França e Estados Unidos, o que não é verdade. A gente deveria ficar mais próximo dos nossos irmãos sul-americanos, e a live é um micro esforço dentro daquilo que deveria ser feito, de entendermos que todos nós estamos aqui na América do Sul e precisamos conversar entre nós para que a gente viva uma realidade, um futuro melhor. Elias e Luciano, queria convidar vocês dois a acompanharem agora a Marcela Montenegro no bate-papo Montanha Escola, e hoje com Baruch, que é líder, ou um dos líderes do grupo de trekking Inclusão Radical. Marcela, por onde você anda nesse Brasil? Me conta onde e com quem você está. Oi, Fred! Bom, primeiramente, que bate-papo excepcional, hein? Olha, eu acredito muito no poder da comunicação, principalmente quando pautada aí na ética e no respeito. E eu não vejo a hora de conhecer um pouco mais da visão de mundo desses dois grandes nomes da mídia outdoor. Tô ansiosa. E, bom, por aqui eu sigo em São Paulo e hoje vou conversar com o Baruch, o idealizador do Inclusão Radical, uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é garantir aos PCDs, para quem não sabe, né, portadores aí de alguma necessidade especial, o acesso às atividades outdoor. Então, Baruch, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para o pessoal, conta pra gente como e por que nasceu Inclusão Radical, e quais são os valores, né, do grupo. Já deixa as mídias sociais para a galera acompanhar o trabalho de vocês. E conta aí o que você acha do podcast Montanha Escola, né, do Reset Humano, que visa aí valorizar o montanhismo brasileiro e os grupos de trekking. Oi, Marcela. É um prazer estar aqui, receber esse convite. Eu me chamo Baruch, faço parte do Inclusão Radical. A Inclusão Radical nasceu aí pela necessidade da gente criar oportunidades aí para que as pessoas com deficiência possam estar desfrutando os mesmos espaços que a gente aí, no trekking, trilhas, parques, esportes de aventura. Nós estamos na mídia social como Inclusão Radical, tem um símbolozinho amarelo. No Facebook é Inclusão Radical Oficial. É muito importante, né, a gente ter projetos aí como o Reset Humano, que tratam dessa questão, né, da simplicidade, a conexão com a natureza, né? Então acho muito bacana essa iniciativa, muito legal mesmo. No início, para que a Inclusão Radical ganhasse força e forma, você teve que despender de recursos próprios e contar com a colaboração de amigos, né, de voluntários, para a concretização das expedições. Baruch, em algum momento, diante das inúmeras variáveis e dificuldades, você pensou em desistir?
Acho que desistir nunca passou pela minha cabeça, não. Claro que às vezes você acaba desanimando, né? São várias coisas que acontecem no dia a dia, falta de recurso, dificuldades acabam te desanimando, né? Mas aí logo que você faz um evento, a sua potência de agir já volta lá no alto e você já quer fazer mais e mais. É muito difícil você trabalhar aí com projeto social e não ser modificado, entendeu? É muito gratificante. Para você, existe algum momento que tenha sido o mais emocionante de todas as expedições que vocês já realizaram? E qual tem sido o seu maior aprendizado com tudo isso? Sem dúvida foi a Pedra da Gávea. Pedra da Gávea era um sonho antigo já e chegar lá em cima foi surpreendente, foi incrível, foi maravilhoso mesmo. Acho que foi uma conexão, uma coisa ali que a maioria das pessoas chorou. Acho que, sei lá, foi o sonho sonhado junto, foi fantástico. Acho que não tem nem palavras para explicar a sensação de chegar lá em cima, viu? Foi uma expedição incrível, maravilhosa, tinha tudo para dar errado. Previsão do tempo também, várias coisas que aconteceram e chegar lá em cima foi maravilhoso, foi engrandecedor. E acho que o que eu tenho mais aprendido com isso tudo é que existem pessoas incríveis, apesar da gente viver num mundo estranho aí, muito egoísmo, existem pessoas maravilhosas. E como que atrai, né? Tenho conhecido pessoas incríveis de coração gigantesco, pessoas que a gente começa a conversar e é aquela pessoa que você quer ficar mais um pouquinho ali, sabe? Que você nem quer ir embora, que você quer bater aquele papo, parece que você já se conhece há um tempão. Tem pessoas maravilhosas, as pessoas podem transformar o mundo, acho que é isso que eu tenho aprendido muito, entendeu? Não desacreditar das pessoas, apesar de tudo, existem pessoas incríveis no mundo. Mesmo para quem não conta com mobilidade reduzida, muitas vezes já é difícil realizar a prática de trekking ou de hiking, né? Logo, todas as saídas do Inclusão Radical vão possuir aí algum grau de dificuldade. Mas existe algum perrengue que para você seja assim memorável mesmo? O Inclusão Radical já começou com o pé direito já. Com certeza um dos maiores perrecos foi nossa primeira saída, que foi o Pico do Lopo, né? A gente chegou lá, tudo inexperiente, né? Não tinha muita habilidade, morrendo de medo de que podia acontecer, que será que ia dar errado. A gente preocupado com o PCD, o Edson, né? E chegamos lá, logo que ele sentou na cadeira, a cadeira quebrou. Aí ficou um olhando pra cara do outro, e agora, né? O que a gente faz, né? Com a cadeira quebrada. Aí, graças a Deus, tinha a galera firmeza lá. Nós decidimos levar ele na mão, né? O Edson, acho que tava pesando aí, diz ele que uns 70, mas eu acho que tinha uns 150 quilos mais ou menos. E nós levamos ele na mão e fomos até a área de campo. Chegamos na área de campo e, extremamente cansado, mas foi muito divertido, muito da hora, acampamos lá. Aí de noite, né, nós usamos lá a galera do Bushcraft lá, as engenharia mateira lá, pegamos uns pedaços de pau, umas cordinhas, remendamos a cadeira meia boca e no outro dia a gente conseguiu voltar com ela funcionando meia boca, né? Mas acho que foi a primeira saída e o maior perreco, porque realmente foi embaçado mesmo, foi logo na saída assim, ó. Ele sentou na cadeira e a cadeira quebrou. Baruch, como que a ONG se mantém hoje em dia e quais são as formas da gente poder ajudar? Então, hoje o maior capital da nossa ONG são as pessoas, né? A gente tem uma galera de voluntário aqui, firmeza mesmo, pedra 90. Então, basicamente, hoje tudo, quem mantém a ONG são os voluntários, né? Através de serviços ou algumas ajudas que a gente tem de vez em quando a gente precisa, né? E quem quiser ajudar e quiser chegar junto é super bem-vindo. Realmente a gente precisa de ajuda. E pode mandar um e-mail pra gente aí, inclusãoradical@gmail.com, ou no nosso Instagram também, só mandar um direct lá, que a gente entra em contato e toda ajuda é bem-vinda.
Na sua opinião, qual é a importância da atuação de clubes, federações, grupos e ONGs, como o Inclusão Radical, para a implementação de políticas públicas em nossa sociedade e de que forma as pessoas podem efetivamente fazer a diferença, Baruch? Essa é uma questão muito difícil e realmente eu acho que precisa mudar. Na verdade, acho que a maioria das pessoas aí do trekking, não se sentem representadas por nenhuma federação, clube de montanhismo, etc. Que em São Paulo, por exemplo, tem bastante. Eles não representam os anseios aí do público trilheiro. Somos muitos, na verdade, se você for juntar todo mundo aí, os grupos de trekking aí, os clubes, somos muitas pessoas e muito desunidas, Então realmente acho que seria importante mesmo a gente tentar se unir, arrumar alguém aí que realmente represente os nossos interesses e para a gente poder pressionar aí o poder público e ter melhoras aí na nossa atividade, no trekking, hiking, Recentemente, vocês deram início no canal do Inclusão Radical, lá no Instagram, a uma série de lives acerca dos esportes paralímpicos, que são histórias inspiradoras e emocionantes. Alguma delas te chamou mais atenção? É bem complicado, viu? Porque ali cada história é uma mais bacana do que a outra, Superação a 1000. Mas, na minha opinião, assim, o que mais me chamou a atenção realmente foi a história da Evelyn, eu me senti muito com a história dela, assim, me lembra muito também minha infância, uma infância difícil. E a gente vê que, o esporte pode transformar, Ela teve uma vida totalmente transformada, Ela e o irmão dela, deficiente físico. Você pensa na família ali, naquela época em que o deficiente físico não tinha direito nem a poder frequentar uma escola pública, E essa foi uma das conversas até que eu tive com ela, que eu falei que na minha época que eu estudei na escola, a gente não tinha deficientes na escola, Ou seja, eles estavam mais à margem da sociedade do que está hoje. Então realmente aquela história me tocou, é uma história incrível de superação e eu tô torcendo por ela aí e por os outros também, Só tem superação ali, A capacidade de superação do ser humano é incrível, Então, eu acho que a da Evelyn foi a história que mais me chamou a atenção. Eu me comovi muito porque eu me coloquei muito, muito próximo à história dela, assim, junto com a história da minha vida, sabe? Eu vi que ela poderia ser a minha vizinha, a minha colega ali, ter vivido aquilo junto comigo. Então, foi isso aí. Tem alguma frase, música ou filme que te inspira a sempre seguir em frente com bom humor? Tem um filme que eu gosto muito, que é Intocáveis. Acho que é um filminho meio velho aí, 2011, 2012. Mas eu acho que representa muito aí. Conta a história, de uma pessoa que ficou paraplégico, ricaço. E mesmo ele tendo tudo, ele tem uma vida triste, E ele contrata o Omar, que tá em liberdade condicional, que na verdade só quer um emprego só pra poder assinar a condicional dele lá, mostrar pro juiz que ele tá trabalhando. E ele consegue aí quebrar esse ciclo aí do ricaço aí que tem uma vida triste, começa a fazer várias atividades e no fim das contas os dois se tornam amigos, E aí a gente vê a importância, da vida que vale a pena ser vivida, Você pode ter tudo e talvez não ser feliz. Mostra muito isso aí. É muito legal. Adoro esse filme. O Omar é um artista incrível, Então, muito bom mesmo. Intocáveis. Chegando no fim aqui do nosso bate-papo com um jogo de palavras, quero que você responda com uma palavra ou uma frase curta o que melhor representa para você as próximas expressões. Vamos lá. Primeira, união. Segunda, piramba. Terceira, diversidade. Quarta, montanha. E quinta, cadeira Juliette. União. Juntos somos mais forte. Piramba. Só moleza não tem graça. Diversidade. Todos merecem ir. Montanha. O melhor lugar para se encontrar. Cadeira Juliette. Ótimo equipamento.
Bom, Marcela, queria agradecer só. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Agradecer ao Fred, pessoal do Reset Humano. E que a gente possa estar somando forças aí para a gente estar melhorando nosso esporte, dando oportunidades para que todos possam ir. E é isso aí, só agradecer mesmo. Muito obrigado você, sempre acreditou no projeto desde o início, fez parte. Então, só temos a agradecer aí. Muito obrigado mesmo e tamo junto aí. Baruch, muitíssimo obrigada pela contribuição e mais do que isso, por ter dado luz a esse trabalho tão especial. Na próxima expedição estarei com vocês. E Fred, com você agora. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Baruch. Olha, adorei conhecer vocês. Na verdade, já acompanho vocês há algum tempo. E é muito bom você ter pessoas com esse tipo de pensamento e trabalho como o seu. Parabéns a todos do Inclusão Radical e a todos que de alguma maneira participam. Né? Então, bons ventos para vocês e espero encontrar vocês logo na montanha, tá bom? Obrigado. E bom, retomando aqui o nosso bate-papo, Elias e Luciano. Elias, você já tem alguns livros publicados e são muito comentados, né? E são muito bons, aliás. E me conta. Hoje eu sou escritor, autor de 4 livros no momento, isso nós estamos falando aqui em 2021. O meu primeiro livro foi Tour du Mont Blanc, Em Busca de Emily. O segundo livro foi Kungsleden, Uma Caminhada pelo Ártico. O terceiro livro foi Rocky Mountains, Uma Aventura pela Great Divide Trail. E o quarto e último livro que eu acabei de lançar semana passada é o Everest, A Trilha dos Sonhos, né? Para finalizar este episódio, quero perguntar a ambos novamente: qual é a informação outdoor que mais te impactou nesses últimos anos? A notícia que mais me impactou, ou talvez as notícias que causam mais impactos, né, são sempre das mortes, das tragédias, né, que acontecem, né? E a principal foi a do Victor Negretti, que era amigo, né, escalando o Everest lá e morreu. Então é uma coisa que dói muito, né? E com o tempo, né, eu noticiando essas fatalidades, né, essas mortes, eu fui aprendendo também como contar essa história, né? E para você não machucar, para você não ferir a família, né? Então, que é um momento de muita dor e muita gente acaba aproveitando desse momento para ganhar cliques, né? E isso sempre mexeu muito comigo. Então, eu acho que as notícias com essas fatalidades, né, ela tem que ser bem pensada para ser escrita, porque ela também é importante ser noticiada, né? Então, a informação outdoor que mais me impactou nesses 15 anos de revista Blog de Escalada foi ter que reportar morte de pessoas próximas a mim. A primeira foi quando eu estava de férias, o blog, o site não tinha a visitação que ele tem hoje e eu estava na Patagônia quando o Bernardo Colares morreu. Ele morreu sob circunstâncias até hoje nebulosas, pouco explicadas e pouco investigadas, e que toda vez que alguém toca nesse assunto parece que está mexendo num vespeiro e parece um tabu tocar nesse assunto ou reviver esse assunto. Talvez tenha sido das que mais impactou, porque ao que me parece o que foi reportado não foi o que aconteceu, mas oficialmente aceito uma versão que está muito longe da realidade, na minha opinião. Uma outra informação que eu passei, que me impactou muito, foi a questão de um amigo pessoal meu, que foi o Mr. Bean, na Patagônia, ter morrido e eu ter que escrever todos os dias e ter que conviver todos os dias nos grupos de WhatsApp, na internet, né, no Facebook, no Twitter, pessoas compartilhando e ver ao vivo pessoas criando fake news quando eu tinha a informação oficial da responsável pelo resgate e
tive que ficar dando consultoria até pro Fantástico de que pessoas estavam espalhando fake news, né? Pessoas que queriam aparecer mais que a notícia estavam divulgando, criando, inventando coisa que é, na verdade, que vontade de aparecer, muita vontade de aparecer. E qual a mensagem que você gostaria ou vocês gostariam de deixar aqui para os ouvintes do Reset Humano nos 24 países que nos ouvem? A mensagem que eu gostaria de deixar para os ouvintes do Reset Humano é que você é responsável pelo esporte o qual você pratica. Cuidem do próprio esporte, prestigiem quem está noticiando e preza para criar crônicas cotidianas do esporte, seja a revista Blog de Escalada, seja algum concorrente da revista Blog de Escalada. A gente está aqui para eliminar as pessoas que querem que o esporte seja de nicho e fique de nicho para que elas fiquem sendo dominadas ou dominando como se fossem pequenos feudos dentro da sua bolha social. E isso na terceira década do século XXI, isso é inaceitável. Então, peço a todos que cuidem do próprio esporte, prestigiem os veículos de comunicação sérios e que se dediquem a praticar o esporte e que tenham pessoas que praticam o esporte dedicadas a cobrir essas notícias, porque não é fácil e não é divertido tampouco. A gente poderia estar escalando, estar fazendo trekking, estar fazendo outra coisa, mas a gente assumiu o compromisso, quem faz, eu ou os meus concorrentes, de cobrir o universo outdoor e dar uma informação que seja muito melhor do que aquela que você vai ter numa mídia de massa, porque atrás dessa notícia tem alguém que é praticante, apaixonado pela modalidade e interessado em passar uma informação crível e verdadeira. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Obrigado por todos. Quem estiver interessado a comprar os meus livros, é só entrar lá no extremos.com.br e procurar ali, tá os 4 livros lá. Você pode comprar, tem os kits, agora tem um kit do Everest, que vem uma bandana super linda. Então você aproveita e curta as histórias, pode ser inspiração para uma nova trilha para você fazer, e também pode ser uma história apenas para você conhecer, se divertir, dar risada, chorar um pouco, que também faz bem. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos e sucesso para todo mundo. E até a próxima e Feliz Natal! Elias, Luciano, muito obrigado. Que papo bom com vocês, viu? E muito obrigado pelo prestígio de vocês aqui ao Reset Humano. Contem conosco, com o projeto e os integrantes da família Reset Humano. As portas estão abertas sempre para vocês. E para quem ouviu este episódio até o final, muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado e visitem os portais blogdescalada.com e extremos.com.br e sigam também nossas redes sociais Reset Humano no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. Também estamos no Telegram e alguns grupos de WhatsApp, né? É só procurar por Reset Humano. E em breve teremos o site Reset Humano. Aguardem. E você, se quiser receber o último episódio, escreva para o nosso WhatsApp com a palavra podcast. O WhatsApp é +55 11 98 165 0990. Repito, com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo uma excelente semana, muita luz para vocês e bons ventos. Até o próximo episódio. Let's kick a verse for my man called Miles, cause seems to me he's gonna be around for a long while. Cause he's a multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me, cause I'm the love until your girl to throw a kiss
next to me and hop in bed and have a fight with a pillow. Turn off the lights and let the J give it to you. And let the trumpet blow as I kick this. This rapping is fundamental and mild sounds so wicked. A little taste of the bebop sound with the backdrop of doo-hop. And this is why we call it the doo-bop, the doo-bop.